Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma Live Office Hours. Se você ainda não colocou a sua pergunta, coloca aqui nos comentários. A gente vai responder a todas as suas perguntas na área de contabilidade, imposto de renda, ITIN, IAN, abertura de empresas. Eu vou colocar o meu comentário e se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui na live, tá bom? Se você ainda não colocou. Bom, eu vou começar hoje com as notícias. Vocês já devem ter ficado sabendo que o Biden está fazendo outro plano para um stimulus check adicional de $1.400. Adicionado a isso, temporariamente ele pensa em aumentar os créditos, né? Que é legal, o Child Tax Credit, o Dependent Care Credit e o Earned Income Credit. Isso é legal, né? Já tem essa notícia, não sei se vai passar no Senado, mas se passar, a gente vai ter mais esse bônus aí por conta do Covid. Legal, né? A outra notícia que não é bem notícia, mas é mais um lembrete que eu queria fazer para vocês, é que o prazo da T99, NEC e miscelâneos está terminando dia 1º de fevereiro. Então, a gente está nos últimos dias aí para fazer o filing com o IRS e fazer o envio das T99s. Então, ó, quem pagou algum prestador de serviços em 2020 e ainda não mandou a T99, corre, porque o prazo está acabando. E eu falei de duas T99s, T99 miscelâneos e T99 NEC. Esse ano tem essa novidade, T99 NEC. Qual a diferença das duas? A T99 miscelâneos ainda é usada para, por exemplo, se você se você pagou algum aluguel, né, e precisa mandar a T99 para essa empresa ou para essa pessoa, é T99 miscelâneos, né, ou qualquer tipo de aluguel de um carro, aluguel de um maquinário, T99 miscelâneos. Tem outras situações também.
Mas se você pagou alguém com serviço prestado, geralmente é 1099-NEC agora que usa. Então, essa é a principal diferença das duas. Tem outras, mas essa é a mais importante. E a outra notícia que eu queria dar para vocês, essa não é muito agradável, mas eu acho que é bom todo mundo ficar sabendo e ciente, que o IRS ainda está muito devagar, que as linhas estão muito ocupadas e que é muito difícil falar com eles, ainda por conta do Covid. Nessa época sempre foi difícil falar com eles, mas nessa época ainda está agora mais difícil ainda do que o normal por conta do Covid. Então, a notícia que a gente tem do próprio IRS, né, é que está difícil. Eles estão com defasagem de pessoal e está cada vez mais difícil realmente falar com eles. E o nosso lembrete de toda live o mini curso ainda está gratuito para vocês na plataforma do eTraining, do eTraining Shop, que a gente tem até o logo do eTraining aqui atrás. Então, quem quiser fazer inscrição e aproveitar, o endereço do website é www.etrainingshop.com ou www.etrainingshop.net, dá no mesmo. Tá? Então, quem quiser aproveitar, se inscrever, o curso é gratuito, aproveitem. Bom, agora vamos falar das nossas dicas, né? Olha, gente, eu não sei se a essa altura vocês já devem estar sabendo que a tax season desse ano começa dia 12 de fevereiro, oficialmente. Ou seja, dia 12 de fevereiro que o IRS começa a receber as tax returns eletronicamente, né, o e-filing eletronicamente. Então, somente 12 de fevereiro que a gente pode começar a mandar. Mas, fica a dica, se você já tem todos os documentos para fazer a sua imposto de renda, você pode fazer e deve fazer o quanto antes. A gente já está fazendo. A gente está fazendo, né, deixando tudo pronto, para quando chegar dia 12, a partir do dia 12, a gente começar a mandar. Então, eu vou deixar aqui a dica dos formulários mais comuns que provavelmente você possa precisar para enviar, junto com a sua declaração de imposto de renda. É o W2, né? O que é o W2, gente? O W2 é o demonstrativo de resultado dos pagamentos que você ganhou se você foi empregado de alguma empresa e ganhava na folha de pagamento toda vez, né, toda semana, ou toda cada 15 dias, ou cada mês, o seu paycheck com as taxas deduzidas. Se for esse o seu caso, você tem que procurar com o seu empregador o W2, tá bom? Então, isso é um dos formulários que você pode precisar. O segundo formulário que você pode precisar é o T99 Miscellaneous ou o T99-NEC, que eu acabei de falar. Né? Se você prestou serviço para alguém e você não estava na folha de pagamento, provavelmente você vai ter o T99-NEC. Se você alugou alguma coisa, o T99 Miscellaneous, né? E tem outros formulários, como o T99 INT. Vou falar em português para ficar fácil, mas é o INT, que é o Interest Income. Ou seja, se você teve, por exemplo, uma savings accounting, uma conta de poupança, por exemplo, e ganhou juros mais do que $10 ao ano, provavelmente você vai receber essa T99 INT, tá bom? T99G é outra muito importante esse ano. T99G,
Por exemplo, se você teve unemployment, ou seja, se você ficou desempregado em 2020 e recebeu dinheiro do Estado, então você vai receber T99G, de gato, tá, gente? G. E aí, esse documento é importante para você fazer a sua tax return. Outro documento que eu queria falar para vocês, hoje eu tô com a garganta. Hoje eu queria falar com vocês também do formulário T95, é o 1095. Principalmente se você teve health insurance, o plano de saúde, pelo governo, pelo estado, pelo Covered California, ou qualquer órgão do estado que você está. Se você teve esse plano de saúde, você vai precisar receber o T95A, tá? Em português, A. Então, se você teve, é obrigatório esse documento. Se você não sabe se você teve, liga para quem você teve o plano de saúde e pergunta: eu vou receber T95? Eu posso pegar online? Né? Porque, pelo menos a gente já falou isso aqui, na Califórnia você paga multa quando você não tem o plano de saúde. Então, você pode receber ou T95A, que é obrigatório, ou T95B, ou T95C. E qual a diferença de cada um deles? O T95A é quando você tem um plano de saúde através do Marketplace, ou Covered California, ou qualquer órgão do estado. Então, esse é o T95A. T95B, você tem através do medical, ou através da empresa que você trabalha, quando ela é de menor porte. E T95C também é através do seu empregador, mas quando ele é de maior porte. Então, um desses três, se você teve, você vai receber. A gente tem alguns outros casos para plano de saúde que não necessariamente você vai receber o T95, mas você tem que provar que aquele plano de saúde cobre pelo menos 60% das suas despesas de saúde aqui nos Estados Unidos. Senão, não qualifica, tá, gente? Para isento de multa de plano de saúde. Bom, agora, se você trabalha, lembra disso, a outra dica de hoje. Se você trabalha na folha de pagamento de alguém, agora é hora de você rever o W4. O que é o W4? O W4, gente, é aquele formulário que você fala para o seu empregador quanto você quer que ele segure de taxas ao longo do ano, para quando chegar no próximo ano, você já ter pagado uma parte ou todo ou acima do valor, do jeito que for melhor para você, do seu imposto. Para chegar na hora da tax season, você não ter que pagar, ou pelo menos não ter que pagar tanto imposto de renda. Então, agora é a hora de rever o W4. Bom, agora depois das novidades, das dicas, né? Agora a gente vai lá pro nosso post e ver se a gente teve pergunta lá, né? Ótimo, vamos responder agora as perguntas do post. A primeira, nossa querida Marcela. Acho que a Marcela tem muita dúvida, essa Marcela. Eu recebi uma carta para pagar o Business Tax em San Diego, mas não estou mais morando em San Diego. Ainda preciso pagar essa taxa? Vamos lá, Marcela. Primeiro, obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta que, nossa, muita gente tem dúvidas sobre essa taxa que a Marcela está falando, é a Business Tax Certificate de San Diego. Quem que tem que pagar essa taxa? Essa taxa tem que ser paga
por quem faz business em San Diego. Então, se você é self-employed ou autônomo, ou tem uma pequena empresa, ou tem uma empresa, qualquer seja o business que você esteja fazendo, você tem que pagar. Então, a pergunta vai voltar para você, Marcela. Você não está mais morando em San Diego, mas você ainda está fazendo business em San Diego? Se sim, você tem que pagar. Se você falou assim, olha, eu mudei de San Diego, agora eu não faço mais business em San Diego, não, você não precisa pagar. Para vocês que não sabem, todo ano a cidade de San Diego manda uma renovação automática para o endereço que você informou na primeira vez. E aí você recebe esse papel e você, atrás desse papel, tem lá dizendo assim, out of business. Então você vai lá, marca, preenche, manda para eles, informa, eu não estou mais fazendo business. E aí eles automaticamente tiram essa taxa de você. É uma taxa. San Diego é um dos lugares melhores que eu acho sobre licença da cidade. É barato, é fácil. Agora, só tem que ficar atento, porque quando você não paga, e você deveria ter pago na data X, você tem multa e juros, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta aqui da Marcela. Marcela tem outra pergunta. Tem uma solo proprietorship individual, preciso fechar minha empresa se não estou mais em San Diego? Ótima pergunta. De novo, a pergunta vai voltar para você, Marcela. Tá, você não está mais morando em San Diego, mas você está fazendo business em San Diego? Ou você vai fazer business em San Diego no futuro próximo? Se sim, não fecha. Não fecha porque, apesar que não é difícil fechar uma empresa em San Diego, é fácil, é tranquilo. A gente está aqui na Tax Service para ajudar, mas não tem necessidade, né? Se você ainda está fazendo business ou vai fazer business num período curto de tempo, vale a pena deixar aberto, tá? Vale a pena deixar aberto. Outra pergunta, se uma empresa não envia o T99 para os funcionários, agora já acabou a pergunta sobre Business Tax Certificate, e então a resposta, só resumindo, é: se você ainda faz business em San Diego, tem que pagar. Se você vai fazer, ainda não está fazendo agora, mas ainda vai fazer no futuro próximo, não compensa fechar a empresa, tá? O custo é muito barato. Agora, outra pergunta: se uma empresa não envia a T99 para os funcionários dentro do prazo, o que pode acontecer? Ótima pergunta, Marcela, e bem na hora, porque a gente está realmente no deadline de T99. Gente, se você não envia a T99 no prazo correto, você pode ter pênalti de $50 a $500 por T99 não enviada. Então, é muito importante, se você pagou alguém mais de $600 em 2020 para algum tipo de prestação de serviços que não foi na sua folha de pagamento, tá? Você tem que enviar a T99, sim, no tempo, e é antes de 1º de fevereiro, tá? Agora, outra coisa muito importante, eu tive várias pessoas que a gente faz T99 lá no Office Tax Services para clientes e para outras pessoas. E eu tive ontem algumas experiências com as pessoas foram lá e mandaram para mim. Elas têm aqui, elas têm uma empresa individual, elas se pagaram e elas estavam mandando para mim o valor que elas se pagaram para fazer T99. Você não precisa. Se você é solo proprietorship, ou seja, empresa individual, e você se pagou, não interessa o valor, você não faz T99 para você, tá? Eu queria deixar isso bem claro, porque várias pessoas tiveram, não foi uma não, foram algumas pessoas tiveram esse problema lá, e eu informei, à medida que eu pude,
mas eu queria deixar aqui para outras pessoas também se beneficiarem com essa informação. Então, ó, se uma empresa envia... Qual é o que pode acontecer? Multa, sim, tem multa, sim, quanto é? Pode ir de 50 a 500 por T99, depende do prazo que você passar sem mandar. Então, ó, não perca o prazo, essa é a minha dica. E a outra pergunta que nós temos é do Tiago. Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Se eu devo taxas do ano passado e estou fazendo pagamentos, se eu tiver retorno esse ano, irá automaticamente deduzir do que eu devo? Vai. Vai, porque é o seguinte, um dos requisitos do IRS para você fazer um parcelamento é qualquer refund que você tenha no período que você ainda está no installment, no parcelamento, ou overpayment, ou seja, qualquer valor que você pagar a mais, eles não vão te devolver, eles vão reter, até acabar sua dívida. Eu vou fazer hoje uma coisa legal, eu vou colocar nos replies do comentário de vocês o tópico que o IRS aborda o assunto, tanto da pergunta da Marcela ali sobre a penalty, eu vou colocar ali na resposta do comentário, quanto da do Tiago também, sobre o que o IRS fala sobre retenção de refund quando você deve, quando você está num installment plan, quando você está num parcelamento, tá? Eu acho que vai ser legal ficar ali. E eu, depois da nossa live, vou responder lá nos comentários o link do IRS para vocês terem isso guardado, tá bom? Para finalizar, agora nós vamos ver se a gente tem alguma pergunta na live. E aí a gente já vai começar a finalizar a nossa live de hoje. Tomara que dê certo esse estímulo cheque, também acho. É bom para todo mundo, né? Obrigada. Nossa, bem cara essa multa. Tem juros também? Não, não tem juros, é só a multa, mas vai de 50 a 500, depende de quando for feito, tá? Bom, gente, eu acho que é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da Live Office Hours de hoje. Não se esqueçam de se preparar para a declaração de imposto de renda o quanto antes, porque este ano a declaração de imposto de renda vai ser muito importante, a de 2020. Por quê? Porque tem aquele crédito, lembra? O Recovery Rebate Credit, que você vai poder falar assim, olha, eu não recebi um stimulus check, vê se eu qualifico, aplica para mim. Então, a gente está fazendo já isso lá na Office Tax Services. Então, é muito, muito importante você se preparar bem para essa tax season, para essa tax return, né? Se você puder, não faça sozinho esse ano, porque nem que você não seja nosso cliente, procure não fazer sozinho, porque se você informar isso errado, pode dar problema para você em outros aspectos. Esse ano que passou, a gente teve vários problemas que a gente teve que reportar, fazer carta para a IRS para desculpar a pessoa porque ela aplicou por não filers, foi uma confusão, gente que não qualificava. Não queira problema para você, né? Então, 2020 é muito importante. Se você puder, faça com quem sabe, tá bom? E não se inscreva do nosso mini como classificar as despesas no QuickBooks Online. Compartilhe essa informação com seus amigos, tanto a live, que eu acho que essas informações vão ajudar muita gente, né? Então, compartilhe. Compartilhe com seus amigos. E um bom final de semana para vocês.
até a próxima quarta. Se você não puder assistir, não tem problema, a live fica gravada aqui no Facebook, no grupo Brazilian Business Califórnia. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.